Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que eu não gosto de viajar pra lugares muito longe, sabe? Até mesmo assim, sair do meu estado é uma coisa que eu não curto muito. Por quê? Bom, eu vejo que isso não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas sonham em ser ricos para poder conhecer o mundo, viajar para fora do país, conhecer o máximo de estados, né, que puderem, enfim. E quando eu vejo isso, pessoal, até mesmo os artistas, né, que eu acompanho, as pessoas que eu tenho aqui próximas a mim, que têm esse estilo de vida, eu acabo não sentindo inveja. Realmente, pessoal, eu não tenho inveja, porque é uma coisa da minha natureza, sabe? É claro que eu estou falando de algo que eu nunca fiz, né? Ou seja, lógico que você vai falar que não gosta de viajar, né? Para muito longe, porque você nunca foi. Sim, pessoal, eu nunca fui. Mas mesmo assim, sabe? Nem mesmo a curiosidade, nem mesmo a vontade de viajar para muito longe eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de passar muito tempo longe de casa. Então assim, eu nunca viajei para lugares muito distantes. Nunca fiquei dias fora de casa, né? Até mesmo quando eu era criança, o máximo que eu posava na casa de alguém era um dia apenas. E logo eu já voltava para minha casa. Então isso seguiu para tudo, né? Até mesmo na fase adulta. Nunca fui de virar à noite nos lugares. Nunca fui de ficar muito tempo distante. Nunca participei de acampamentos, né? Ou seja, geralmente a igreja propõe acampamentos para você ficar de 2 a 3 dias alojado. Nunca acampei de nenhuma forma, né? Nem mesmo os acampamentos da igreja eu nunca fui, justamente por isso, para não passar tanto tempo longe de casa, porque de fato é uma coisa que eu nunca gostei. Só um minuto, pessoal. Então assim, é claro que eu não tô julgando quem gosta. Cada pessoa é uma pessoa. Esse vídeo é só mesmo pra falar pra vocês um pouco da minha vida, né? Vocês que sempre escutam aqui as minhas histórias. Então, essa é mais uma das minhas histórias. Eu realmente, pessoal, não sei se é um medo que eu tenho pelo fato de que eu vivo muita parte da minha vida sozinha. Então assim, digamos que desde os meus 8 anos eu já sou uma pessoa sozinha, que tento tocar minha vida sozinha porque eu quero. Não, pessoal, inicialmente eu não fui sozinha porque eu queria, mas as pessoas ao meu redor, principalmente minha família, né, fizeram com que eu fosse muito independente desde muito cedo. Então assim, eu sou sozinha desde os meus 8 anos. No colégio eu não tinha amigas, então eu ficava sempre sozinha ali na escola. Na hora do recreio eu não tinha com quem ficar, então geralmente eu comia a comida, né, o lanche da escola, e logo já voltava para a porta da sala. Então, como eu não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para ficar comigo, eu preferia ficar ali escorada na porta da sala até dar o horário de entrar para a sala novamente. Então assim, eu já comecei a ser sozinha até mesmo nessa fase, né, do colégio, desde os meus 8 anos. Aí depois eu fui ficando mais adolescente,
Até o tempo que eu estudei, pessoal, foi a mesma coisa, tá? Em relação de ser sozinha no colégio, só mudou mesmo no terceirão, que foi quando um grupo de meninas me acolheram no grupo delas. Porque até então eu só tinha amizade com os excluídos, né? Só que os excluídos, que eram do meu grupo, eles acabaram indo estudar no turno da noite. Então assim, eu fiquei sozinha, porque eu estudava no turno da manhã e a única amiga que eu tinha, ela foi estudar no turno da noite. Aí eu só fui acolhida, né, por um grupo de amigas no terceirão, último ano já de ensino médio, que foi quando duas garotas que não eram da cidade, né, exatamente por isso, pessoal, talvez pelo fato delas serem de outra cidade, elas eram novatas na escola, então elas acabaram me incluindo no grupo delas, assim, porque elas não me julgaram, sabe? Elas não me julgaram, que era o que o pessoal que já me conhecia há muito tempo já me julgava, pelo fato de eu ser pobre, pelo fato de eu ser muito nerd, sabe? Muito inteligente. Então as pessoas me excluíam, não era porque eu era chata, as pessoas me excluíam porque eu era muito inteligente e minhas notas sempre eram as maiores e era como se eles me vissem como uma pessoa muito acima da média, sabe? Não sei. E talvez um pouco a minha pobreza, né? Me fazia... A minha pobreza fazia um pouco eu ser excluída, porque as pessoas não compreendiam como uma pessoa simples na aparência, como uma pessoa pobre, eu era tão inteligente e eu acabava me dando melhor do que até mesmo as meninas que eram riquinhas. As meninas que eram riquinhas, filhas de papai rico, elas não conseguiam a moral que eu tinha com os professores. Então assim, eu era super pobre, mas eu era inteligente. E o fato de eu ser inteligente deixava as outras pessoas com inveja. Então as pessoas meio que me excluíam, sabe? Me excluíam como forma de me humilhar, de me deixar sozinha, enfim, de me ver se virando sozinha. Então, é isso. Então, pessoal, depois também que eu cresci, né, que eu virei uma adolescente, os meus pais também me deixaram muito sozinha no quesito sair de casa sozinha. Eu gostava de sair com os meus pais, mas sempre que eu pedia, vamos na praça, ou até mesmo assim, pessoal, em viradas de ano, sabe, que é normal das famílias saírem de casa e passar a virada de ano na praça da cidade, enfim, isso já era de costume, né, com as outras famílias. Mas na minha família, essas datas, né, de comemorações, de feriados, enfim, meus pais sempre brigavam. E pelo fato dos meus pais brigarem, o clima já ficava pesado entre os dois, né? E assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai meio que já não queria sair de casa, sabe? Por quê? Para não ter que os dois ficarem ali, enfim, no evento, sabe? E aí sobrava para mim, como na época eu era de menor ainda, bobinha, sabe? Eu não sabia sair de casa sozinha. Então, assim, eu falava para os meus pais, né? Vamos passar o Réveillon na rua. Ou então, outro dia que não era Réveillon, vamos na praça. E assim, depois de tanto escutar nãos, né? Hoje eu não quero ir. Hoje eu não vou. Eu acabei meio que se virando sozinha. Então, eu acabei saindo de casa sozinha. Então assim, Réveillons, eu passei aí sozinha. Eu ia pra igreja, assistia a missa de final de ano e voltava pra casa. Às vezes eu ficava lá, entende? Um pouquinho e depois voltava pra casa. Tudo isso porque
ou eu me virava sozinha. As únicas amigas que eu tinha... Só um minuto, pessoal. Oi. As únicas amigas que eu tinha na época, era uma só, né? A única amiga que eu tinha, ela começou a namorar, então ela meio que se afastou de mim, né? Porque até então, os réveillons eu passava com ela, mas também foi por um ano, né? Como a nossa amizade durou um ano apenas, então eu só tive a amizade dela por um ano. Então assim, aquele um ano, eu sempre saía acompanhada, a minha amiga sempre ia comigo nos lugares. Só que aí depois de tudo isso, ela arrumou um namorado e eu passei aí sozinha. Então assim, pessoal, foi tanto isolamento, sozinha no colégio, sozinha porque não tinha amigos. Minha família também não fazendo companhia pra mim nos lugares, que eu acabei passando muito tempo sozinha, né? E por passar muito tempo sozinha, talvez eu desenvolvi um pouco esse medo de ir para muito longe, entende? Porque assim, querendo ou não, pessoal, por mais que eu tenha 28 anos, eu tenho meus medos também, sabe? Então, e também não é todo mundo que tem condições de viajar igual você. Então vamos supor que eu tenho condição para fazer uma viagem internacional que vai custar lá 15 mil reais. Bom, até eu encontrar um amigo ou uma amiga que tenha 15 mil reais disponível para fazer uma viagem, entende? Ela comprando a passagem dela ou ele comprando a passagem dele, também não é fácil, né? Eu venho de uma realidade pobre, eu não tenho amigos muito ricos. Então assim, mesmo se eu quisesse viajar para muito longe, ou seria eu sozinha indo, né? Ou, enfim, não teria quem ir comigo. Porque meus amigos, né, meus conhecidos, não são pessoas que têm 15 mil reais para fazer uma viagem internacional, sabe? Então, pessoal, é bem complicado isso, né? É bem complicado porque vai de pessoa para pessoa, né? Como eu falei para vocês, eu não tô julgando pessoas que viajam, cada um é cada um, mas na minha realidade, eu acabei não gostando de viajar muito longe, porque, enfim, quando você vai para muito longe sozinho, é complicado, né? É complicado, podem acontecer muitas coisas, e aí você tá lá sozinho, você não tem alguém para te dar um amparo, né? Então, assim, somos fortes, sou desenvolvida, mas até certo ponto, né? Eu também tenho meus limites, eu já passei por muita coisa na vida, sabe? Então, não é sempre que também eu vou, nossa, pode vir tudo que eu dou conta. Eu sou mulher, né? Então, sendo mulher, eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho meus limites, né? Eu sei sim ser sozinha, mas até que ponto, né? Para fazer uma viagem internacional, garanto que eu não tenho muito essa coragem. Ou que seja uma viagem aqui mesmo, sabe? Em estados aqui perto. Eu acredito que eu não tenha essa coragem. Porque realmente, pessoal, falou viajar, falou você ir para outro estado, né? Isso já envolve muita coisa, muitas horas viajando, muitas horas dentro de um carro, muitas horas dentro de um ônibus, ou muitas horas dentro de um avião. Então tudo isso é complicado para quem não tem costume e para quem vai sozinho, né? Eu sei que quando você vai com alguém é melhor, né? Você tem ali a companhia da outra pessoa, mas quando você vai sozinho é meio complicado, né? Então por isso que eu evito viajar para lugares muito distantes.
Eu realmente não gosto, sabe, de ficar muito tempo longe de casa, porque realmente sou sozinha, né? Então eu tenho meus limites, né? E eu não consigo também superar tanta coisa assim.